Oi, gente. Entrei, consegui entrar. Gente, desculpa pelo atraso. Espero que vocês estejam me ouvindo. Estão me ouvindo? Alguém responde aí se está me ouvindo. Consegui entrar. Tô vendo um monte de gente aqui entrando. Peço desculpas pelo atraso, deu confusão aqui. Eu sempre me enrolo com essa coisa de live. Vamos ver. Agora eu vou deixar a Flora entrar. E eu tenho que escrever uma coisa aqui enquanto a Flora entra. Deixa eu ver se eu vou conseguir escrever. Tá aqui. Achei. Tá, a gente está esperando a Flora entrar, então, só para dizer, eu sou a Branca Viana, a gente vai falar, sou a apresentadora do Praia dos Ossos, e a gente vai conversar aqui com a Flora, que vocês todos conhecem, eu imagino, a Flora Thompson DeVoe. Estou esperando ela entrar aqui está dizendo aguardando Flora TD, Thompson DeVoe. Então, vamos ver. Então, é isso, estou aguardando aqui, e enquanto eu vou... Não estou vendo se eu tenho que escrever um comentário aqui, que o meu pessoal aqui de digital mandou escrever, mas eu não consigo escrever enquanto a Flora não entra, porque fica aparecendo esse aguardando Flora TD em cima do lugar onde eu tenho que escrever comentário. Então, vamos esperar só mais um pouquinho, gente, enquanto a Flora entra. Flora não está conseguindo participar. Por que a Flora não está conseguindo participar? Peraí. Cadê ela? Alguém dizendo que a minha voz já é tão familiar. Boa tarde. Conheço essa voz. Boa tarde, gente. Vou pedir para a Flora... Deixa eu pedir aqui para... Pede para a Flora entrar de novo. Já pediu? Tá, não. O que é isso aqui? Solicitação para participar? Não precisa, né? Eu tenho que esperar a Flora aqui para participar. Porque ela tentou entrar, não sei se é internet, espero que não seja internet, porque não sei quem tentou participar, mas a gente tentou fazer isso tudo, a coisa de um mês atrás, mas eu estava num lugar super remoto e, não, assim, foi um caos na hora, não funcionou nada, não funcionou a internet, não funcionou nada. 3G não tinha lá, não tem nem 4G onde eu estava, mas o 3G não funcionou, foi um desastre completo. Então, vou só esperar aqui, estão me dizendo aqui que a Flora está entrando. Então, vou esperar ela entrar aqui. Deixa eu ver se já apareceu o pedido dela aqui. Não, aqui aparece tanta coisa, né? Não, tem uns... Flora, ver solicitação. Peraí, Flora, tá aqui. Enviar solicitação. De novo, aguardando Flora. Vamos aguardar a Flora, vamos ver se ela consegue entrar. Só falta dar confusão. Gente, mil perdões, mas essas coisas são... chegou a Flora. Tava batendo a Que porta beleza. aqui, Branca. Você que não me deixava entrar. Que... Flora tá meio lenta. Eu tô vendo uma... Tô vendo a cara da aquela coisinha de rodar em cima. Agora entrou. Agora entrou. Então, beleza, gente. Vocês estão me Desculpa pelo vendo? atraso aqui. Então, tô vendo. Eu tô vendo, sim. A gente já queria ver minha mãe. A pessoa quer ver minha mãe. É muito difícil, viu? Minha mãe mora lá no mato. Ela não aparece numa coisa Quero dessa aqui nem ver. morta. Nem a Flora consegue agarrar. Imagina a Flora trazer uma mãe pra cá. Sim. Ela não sabe o que é Instagram, não. Ela conta. Então, ela não tem chance. Então, vamos começar com as perguntas que vocês mandaram, né? Um monte de gente mandou pergunta pelas redes, por aqui, pelo Twitter e tal. Então, eu vou já começar com a primeira pergunta de uma ouvinte do Twitter. Então, o nome dela no Twitter é Ruth ou Raquel, @unzinha no Twitter. Pergunta: como surgiu a ideia de fazer esse podcast maravilhoso? Então, Ruth ou Raquel, obrigada por chamar de maravilhoso o nosso podcast. E a ideia surgiu, eu, a Flora e a Paulinha, a Paula Scarpim, diretora criativa da Novelo, conversando sobre esse assunto. A gente descobriu que elas não conheciam essa história da Ângela Diniz, nem da virada feminista que aconteceu, não sabiam nada, nunca tinham ouvido falar. Então, a gente começou a conversar sobre isso e contando o que eu sabia da história, que não era muito. Antes da Flora pesquisar, eu não conhecia muito, conhecia só mais por alto. E a gente achou que seria uma ótima história para contar para as outras gerações. Então, e que daria um bom podcast. Então, a ideia veio daí. E aí tem uma pergunta, Flora, para você aqui no Twitter. Você está com as perguntas aí? Tô vendo aqui do... Tá. Vou ler aqui. Paulo Massini diz
oi, queria saber como surgiu a ideia do tema. Aí você falou, enfim, foi uma história que meio que sempre te acompanhou e, de repente, essas coisas que a gente, enfim, histórias, narrativas que a gente acompanha pelo noticiário, depois surge, a gente pensa, nossa, que história maluca, assim, uma coisa que a gente não se dá conta na hora e depois só revisitando que você consegue ter uma dimensão melhor da maluquice. Então, foi o caso com você, aí você apresentou e foi uma história nova para mim e para a Paulinha e a gente, enfim, a gente pôde ver a maluquice toda, enfim, pela primeira vez. E aí o Paulo pergunta como surgiu a ideia e como foi construído o roteiro. E aí disse que o nosso trabalho é maravilhoso e aí eu não posso discordar. Mas como foi construído o roteiro? Aí foi osso. Pode confirmar. E a gente, num primeiro momento, a gente tentou, enfim, eu e a Paulinha e a Branca, a gente ficou quebrando a cabeça, e aí com o primeiro episódio, enfim, a gente já falou isso em outros lugares, mas a gente deve ter montado e descartado umas 12 versões. Assim. Foi muito penoso, Foi. sobretudo, enfim, É cada uma faz o diagnóstico, mas eu tenho consciência de que no meu caso, a minha dificuldade de roteirizar a história é que isso já era depois de meio ano de pesquisa, enfim, mergulhando nos mínimos detalhes. E aí é muito você conseguir se afastar, conseguir sintetizar aquilo tudo, sabe? Então, depois de... Enfim, a gente chegou a achar que a gente ia roteirizar tão rápido depois, porque a gente já tinha tanto material, tanta entrevista boa. A gente chegou a achar que a gente ia lançar, tipo, na época da Flip de 2019, né? 2019, olha a pretensão das pessoas. Enfim, passado remoto já. Acho que era ignorância, né? Mais que chegou... pretensão, era ignorância. Foi nessa altura, mais ou menos, que a gente chamou os nossos roteiristas, o Rafael e o Aurélio, que chegaram junto e, enfim, não tendo... Eles não estavam marinando nas informações do mesmo jeito que a gente estava, então eles tinham esse desapego e eles conseguiram, enfim, ajudar a gente a tomar uns 6 passos para trás e a gente foi construindo o roteiro, nem sei quantas mãos, 12 mãos, sei lá, porque era Aurélio, Rafa, eu, a Paulinha, a Branca, enfim, a Laís, nossa montadora também, enfim, tem um roteiro, são 1000 coisas, né? Assim, é muito além do texto, tem toda uma construção rítmica de construção de tensões, então realmente foi algo bem colaborativo. Eu estou tentando fixar o comentário que mandaram eu fixar aqui e não consigo. Só para avisar o meu pessoal aqui que eu estou tentando. Fixar comentário, consegui. O roteiro passava, muita gente pergunta sobre isso, o roteiro passou por um monte de irmãos. Começava lá com Aurélio e Rafael, aí a Flora junto, depois passava pela Paulinha, aí vinha para mim para eu ajeitar, tirar coisa, botar coisa e ver também, transformar ele numa coisa que eu pudesse falar, que tivesse a minha cara, né? Porque eu tenho que narrar aquilo, então tem que ficar espontâneo, então tinha que ficar com a minha cara, mas passava também pela Laís, passou por um monte de gente. Depois, eu não sei episódio, né, antes de chegar de feedback de pessoas que confiava, cuja opinião a gente queria, que ouviam, coitados, eles ouviram milhões de vezes. Outro dia um desses feedback falou assim, acabei de ouvir o Praia Oficial, finalmente, que ele já ouviu tantas vezes. Oficial, real, sem ser pirata. Ouviu no ar, finalmente ouviu no ar, que ele ouviu aquelas primeiras versões bem horrorosas. Então deixa eu ver o que mais tem aqui. Não estavam horrorosas, Branca. Enfim, evoluem, mas não estava horroroso. E peraí, tem uma pergunta que é meio complementar, que é do Diego Rodrigues, que pergunta como foi planejado o podcast em termos de produção e escolha de equipe. Então, aí, enfim, a gente não planejou ter roteiristas, mas a gente percebeu que a gente ia precisar de roteiristas, enfim, mais ou menos na época em que a gente um dia pensou em lançar, pensou não tá indo, então a gente chamou mais gente. Mas isso é meio sintomático. Eu vi alguém falando outro dia, comparando o podcast, como falando
gente disse, a Paulinha, enfim. Isso também. É. A Paulinha é jornalista, foi repórter da Piauí, a Branca e eu somos tradutoras com um background, mas, enfim, dela de linguista e, no meu caso, de estudos literários. Mas a nossa montadora, Laís, é uma montadora de cinema. Os técnicos que a gente chamou eram, enfim, pessoas mais acostumadas a trabalhar com cinema, enfim, captar esse nível de detalhe. E eu acho que desde o começo a gente já sabia que seria algo parecido com a linguagem de cinema. A gente só não sabia quão parecido. E aí que a gente tocou alarme e a gente chamou nossos roteiristas mágicos. Foi uma tremenda diferença quando eles chegaram. Eu já estava ficando meio desesperada, confesso. Aí a próxima pergunta como vocês organizam? É da Maria Aquino. Maria M. Aquino no Twitter, é o arroba dela. Como vocês organizaram todo o processo? Não, essa você já foi, né? Não, como vocês organizaram todo o processo de produção e busca das informações? Quanto tempo demorou e como foi a recepção dos entrevistados? Na verdade, são 3 perguntas em uma só. Como a gente organizou a produção, a Flora acabou de explicar, né? A busca das informações, aí é com a Flora. Organizar talvez seja uma palavra forte para a forma como foi feita a busca das informações. Eu posso até ser organizado, mas eu não penso de forma sistemática. E a forma, quando os roteiristas receberam as minhas anotações, eles ficaram doidos, assim, porque... Cara, outro dia, isso é bem reflexo da maneira como a minha cabeça funciona. Assim, alguém perguntou, nossa, mas em que país que o Doc e a África fizeram caçadas? E aí eu não sei isso de cabeça, mas eu sabia que o caminho para chegar até essa informação seria jogar no Drive o termo leite condensado. Tipo assim, é o mesmo documento que tem a história do leite condensado, vai ter, e era a África Equatorial Francesa. Então, tipo, a história a gente não contou no podcast, a história do leite condensado. Ninguém vai entender porque você tá rindo. Não, mas também ninguém merece a briga do leite condensado. Não, é uma coisa muito, tipo, é meio que um fio puxando o outro. Não sei, eu sempre, quando escrevo um ensaio, tipo, eu não sou o tipo de pessoa que conhece e faz um rascunho, assim, parágrafo A, B, C, D, E. Tem mais de um mestrão para quem consegue, mas eu não consigo. Eu vou, tipo assim, cara, pensei num parágrafo. E aí, esse parágrafo pode acabar, tipo, na 17ª página, assim, do ensaio que eu vou escrever, mas eu escrevo esse parágrafo e eu vou meio que destrinchando dali. Então, a busca das informações meio que foi assim. Então, quanto tempo demorou? Enfim, foi tipo, 1 ano e meio, 2 anos, tudo, né? Assim, entre todos os processos. E você pode falar de como foi a recepção dos entrevistados. Só estão perguntando aqui se a Flora é estrangeira e há quanto tempo você está no Brasil. Estão pedindo aqui para você explicar. Depois a gente passa para como foi os entrevistados. Sou estrangeira, confesso. Enfim, a Branca me conheceu, enfim, nos primórdios da minha existência brasileira. Não, mas eu sou nascida e criada nos Estados Unidos e eu vim para o Brasil pela primeira vez em 2011 como aluna de intercâmbio. E aí eu fui, enfim, me especializando em estudos latino-americanos, literatura brasileira e fui ficando. Então eu moro aqui desde 2017. Então, o que era? Era a recepção dos entrevistados. A recepção dos entrevistados. Né? Então, os entrevistados, teve gente que topou falar com a gente na hora, que achou ótimo, e teve gente que foi muito difícil de conseguir. Aí o que a gente tentava de tudo, né? Para conseguir chegar até a pessoa. Então, tinha mil métodos. O nosso método principal era ligar para a Cláudia Nogaroto, a nossa produtora, e dizer, Cláudia, pelo amor de Deus, a gente tenta convencer essa pessoa aqui que essa pessoa não quer falar com a gente. Aí ela ia lá e às vezes a gente até esquecia da pessoa. E aí, meses depois, a Cláudia aparecia e dizia, fulano topou. Aí a gente saía correndo igual desesperadas antes que fulano mudasse de ideia, né? Teve gente que a gente ficou quase 1 ano e meio esperando para falar e depois a fulano acabou conseguindo. Teve gente que a gente não conseguiu, a gente levou alguns não na cara, né? Muitos. Agora, a recepção dos entrevistados é assim, depende como é uma história muito traumática para todos os envolvidos, tanto faz se a pessoa é amigo, parente do Doca ou da Ângela, ou seja lá quem for que estava envolvido nessa história, é uma história muito traumática. Então, as pessoas, às vezes, estavam
nervosas na hora de falar com a gente, também porque eram pessoas bem mais velhas e também porque eram pessoas que não estão acostumadas a dar entrevista, são pessoas ou se privadas. Se a pessoa não estava nervosa, se a pessoa estava muito à vontade com a gente, então a gente ia ficar nervosa, porque, tipo, aí parece que a pessoa não entende, sabe, assim, qual a importância de... Enfim, na hora que você dá uma entrevista, você está se rendendo a alguma coisa que você não sabe que vai virar. Então, é totalmente natural essa desconfiança, esse nervosismo. E quando a pessoa não tinha isso, você pensa, putz, será que ela sabe que cálculo está acontecendo? Então, a gente é que ficava cada vez mais agitado. A gente ficava muito aflita porque a gente entrevistou muita gente que nunca foi entrevistado. Gente já bem mais velha que nunca tinha dado uma entrevista na vida. E é um pouco difícil uma pessoa que não está acostumada a lidar com a imprensa entender o alcance que tem o que a pessoa vai falar. A pessoa chega lá no estúdio, ou a gente foi na casa da maioria das pessoas. Então, você chega lá na casa, mesmo a gente chegando com equipamento, que a gente chegava eu, a Flora e um dos técnicos, com equipamento, com boom, enfim, era uma coisa meio uma parafernália. Mas mesmo assim, a pessoa fica à vontade muito rápido, de um modo geral. Porque a gente é simpática, somos pessoas simpáticas, a gente tenta. A gente tenta. O cabelo da Flora fez um sucesso louco, assim, devo dizer, não é? Isso foi um asset. Nossa, foi excelente, era um bom quebra-gelo. Isso e o fato de ser americana, isso já rende um papo inicial. Exatamente. Já quebra o gelo. Falando em dar uma entrevista e não saber o que vai virar, depois teve alguém, Mr. HM, usando meu inglês, que estava perguntando sobre os direitos terem sido vendidos para conspiração, se vai virar série, se vai virar filme. A conspiração licenciou o podcast, enfim, a história. E aí, o que eles forem fazer, enfim, é com eles. Mas eles vão receber uma versão desse meu Google Doc louco do leite condensado. Coitados. África Equatorial Francesa. Coitados. Eles não sabiam. Quer dizer que esse filme vai sair daqui a uns 8 anos, que eles vão precisar de uns 5 só para desvendar. Por aí. Aí, depois dessa pergunta... tem o fim, a gente vai passar para outros temas aqui. Então, eu vou passar para a pergunta do Pedro Miller, que é @VasconcelosPed no Twitter. Ele diz o seguinte: Branca, não consegui compreender como a Ângela conseguiu todo esse acesso aos círculos sociais da elite mineira e carioca. Aparentemente, ela era de classe média, não? Isso não ficou claro. Um desdobramento disso do que ela vivia, como pagava as contas. Ela tinha profissão? Então, não, ela não tinha profissão, quer dizer, não tinha profissão, ela era dona de casa. Era a profissão dela, a profissão para a qual ela foi criada, né? Então, ela não trabalhava fora de casa, né? Então, ela foi criada para isso e foi o que ela fez. Ela casou e virou dona de casa. Quando ela se separou do marido dela, no desquite, ela ficou com alguns imóveis. Então, ela vivia da renda desses imóveis. Então, ela vivia de renda. Era assim. E como que a Ângela conseguiu esse acesso aos círculos sociais da elite mineira? Eu acho que é porque ela era de uma família de classe média alta. Ela não era milionária, então, mas o pai dela era um dentista bem-sucedido, tinha dinheiro, enfim. E tinha muita ambição social, né? Como a gente viu, a mãe dela. E as pessoas, ao mesmo tempo, as pessoas perguntam, mas como é que ela conseguiu acesso? E ao mesmo tempo falam, nossa, mas que mãe doida. E tipo, se a gente está falando que a Ângela teve acesso a esses círculos, está admirada com isso, então a gente está admirada com o que era uma conquista, assim, dela e da mãe de conseguir inseri-la nesses círculos, de conseguir, enfim, isso que foi consagrado com o casamento dela com o filho de um ministro do Supremo, aí ela meio que tem um passaporte carimbado, enfim, por mais que ela tenha queimado o passaporte depois. Mas é isso, a partir do desquite ela conseguiria viver e apoiar a família, enfim, com os imóveis que ela ficou no desquite. Então, tem mais uma, falando da família da Ângela, uma pergunta que surgiu em muitos contextos que eu confesso que eu não estava esperando, mas aqui da Roberta. Queria saber do pai da Ângela, quase não aparece. Como era a relação? Como ele se portava diante do fascínio que a mãe tinha com a filha? Sou psicanalista, estudo questões sobre o feminino, relação mãe e filha, achei muito interessante essa relação das duas. Cara, ele realmente é uma figura... Bem, tem uma primeira coisa que é muito importante, que ele morreu no mesmo ano que a Ângela, uns 6 meses antes. Então, a gente não tem... Enfim, a história dele para meio que onde a nossa história começa. No momento do crime e tal, mas
realmente aparece com a Maria, a mãe da Ângela, tomando a dianteira em tudo, enfim. Ele tem essa convenção social, esse de ser assim, senhor e senhora Newton Viana Diniz, mas ali é meio que Era ela, senhora né? e senhor Maria do Espírito Santo Diniz, enfim, eu acho que tem esses, não sei, assim, a mãe é tipo a figura, e aí eu acho que por a gente naturalizar isso tanto, a gente nem se perguntou muito pelo pai, enfim. Talvez a gente estranhe mais quando a gente não vê o pai, enfim, porque a mãe às vezes é muito apagada e você nem dá falta assim, dessa ausência. Mas tinha muita gente de fato perguntando sobre o pai. É isso que a gente sabe do pai, né? Tem uma É. pergunta aqui da senhorita Sucrilhos, cuja arroba é emoticon tragedy. É o arroba dela. Ela pergunta: pretendem fazer outros podcasts com essa mesma temática? Essa é uma pergunta que muita gente fez, né? E não, a gente não pretende fazer outro podcast com essa mesma temática, a gente não quer fazer série de feminicídio. Tenham dó de nós. A gente passou 2 anos pesquisando não só o caso da Ângela, mas enfim, outros casos de feminicídio e tudo que está por trás de feminicídio e acompanhando muito isso, a gente precisa de uma folga. E esse caso da Ângela, ele tem peculiaridades que nos interessavam além do feminicídio. Porque feminicídio, como a gente sabe, tem 3 por dia no Brasil. Então, literalmente 3 por dia, né? Então, esse caso tinha essa consequência no movimento feminista que nos interessava muito, e essa consequência veio por causa da defesa muito machista feita pelo advogado Evandro Lins e Silva do Doca Street. Então, essa defesa é que causou essa virada no movimento feminista, com o movimento Quem Ama Não Mata, e era isso que interessava a gente, eram as consequências desse crime e dessa defesa para a sociedade como um todo, e para a gente hoje em dia, e para o movimento feminista. Então, é um caso de feminicídio um pouco especial. E aí a gente deu sorte da Ângela ser essa pessoa tão fascinante, tão interessante, tão cheia de história na vida dela, que a gente conhecia muito pouco quando a gente começou a contar a história. A gente sabia dessa parte do feminismo, da defesa do Evandro e tudo, mas a Ângela mesmo a gente foi descobrindo ao longo desses 2 anos. Tem, enfim, uma outra coisa que as pessoas tinham muita curiosidade. Aqui é uma pergunta da maravilhosa Bia Guimarães, Bia! do 37 Graus, a gente é fã. Ela diz: queria saber como foi o planejamento da entrevista com o Doca e como fica o balanço entre deixar o entrevistado confortável para se abrir, mas também não parecer cúmplice ou apática perante a história. Fala você primeiro, Branca. Bom, o planejamento, eu acho que a gente explicou no episódio 6, que é o episódio do Doca, como foi, né? Como a gente conseguiu o telefone dele com uma das entrevistadas, que a gente tentou falar com ele e ele disse que não queria dar entrevista, e depois a gente colocou a nossa fantástica Cláudia Nogaroto para tentar essa entrevista. E ela, na verdade, a gente já tinha até desistido de falar com o Doca, porque ele tinha sido tão enfático quando a gente ligou para ele, ele disse não, assim, muito, muito seguro de que era não. Então a gente desistiu, mas a Cláudia, ela não desiste das coisas. Então, sabe, ela foi indo, foi cavando lá com o Jorge, amigo dele, o grande amigo do Doca, aquele que é o caçador. Ela foi cavando com o Jorge, convencendo ele de que seria legal o Doca falar com a gente. E foi assim que aconteceu. Agora, como fica o balanço entre deixar o entrevistado confortável para se abrir, mas também não parecer cúmplice ou apática perante a história? Esse equilíbrio é um equilíbrio muito difícil, muito complicado. Eu acho que a gente conseguiu esse equilíbrio. Tem gente que concorda, tem gente que discorda, mas eu acho que a gente conseguiu. A ideia de entrevistar o Doca era porque a gente queria fazer para ele perguntas que só ele poderia nos responder. Então, por isso que a gente queria muito falar com ele. Não foi uma questão de ouvir o outro lado, porque, na verdade, não tem outro lado. Ele matou a Ângela e só tem um lado. Esse é o único lado. Não foi para ouvir o outro lado. A gente fez muita pergunta que não apareceu no podcast, que eram perguntas de timeline, perguntas de detalhes, perguntas de coisas que a gente tinha ouvido que eram contraditórias, e a gente queria que ele desfizesse as nossas dúvidas. Então, a entrevista durou muito tempo, porque teve muito isso, muita coisa que não era para entrar mesmo. E deixar ele à vontade foi difícil. Foi muito difícil, porque ele estava nervoso para dar essa entrevista. Ele passou a primeira parte toda da entrevista sem tirar os óculos escuros, sentado no braço da poltrona,
sem querer sentar. Era uma daquelas poltronas bem fofonas, assim, que quando você senta, acabou, fica difícil levantar. Ainda por cima para uma pessoa com 84 anos como ele. E eu passei, assim, a primeira, sei lá, meia hora, 40 minutos de entrevista, assim, só pensando, assim, como eu faço para ele não ir embora, como eu faço para ele ficar, para eu poder fazer as perguntas que eu quero fazer, né? E, ao mesmo tempo, ele entender que a gente não estava lá para xingar ele, enfim, para chutar a cara dele, para reivindicar nada, nem nada disso. A gente realmente estava lá por curiosidade. Eu vi alguém comentando aqui, dizendo para mostrar a entrevista toda, primeiro que ninguém merece, mas eu acho que por baixo, assim, os primeiros 40 minutos, assim, tem muitas vezes em que ele, tipo, fala que tá indo embora. Que, assim, ele veio com o livro dele, e aí a gente incluiu na montagem a hora que ele fala que tá tudo aqui, ele pede pra Branca ler a quarta capa, então ele não só tá reiterando, perguntou se a gente leu o livro, tipo, óbvio que a gente leu o livro, assim, pede pra Branca ler as palavras dele, não, tipo, a gente quer ouvir você no momento, assim, a gente ficava insistindo, enfim, eu não abri a boca, porque eu tava só digitando no Google Doc, tipo, pedindo, assim, grifando perguntas pra Branca fazer, e a Branca, tipo, não querendo queimar cartucho, assustá-lo, assim. E aí teve uma hora que, assim, de perguntinha em perguntinha, a gente foi chegando a essas questões mais centrais da violência, do relacionamento, de como tudo aconteceu. Mas a gente tinha muita preparação, assim, tinha muitos caminhos possíveis de perguntas, inclusive porque a gente não sabia se ia ser uma entrevista com o Jorge e o Doca, ou só o Doca. A gente preparou uma entrevista inteira para fazer só entrevistar o Jorge com o Doca assistindo. Então esse era um dos cenários que a gente preparou. Porque a gente não sabia se ele ia só tipo... Isso que o Jorge tinha proposto. Ele tinha falado assim, eu falo, mas só falo se o Doca estiver junto. A gente, esquisito, mas ok. Então a gente preparou esse cenário. Então a gente tipo, fez todo esse pre-game de, tipo assim, coisas que podem acontecer. E na hora foi tão diferente, porque uma vez que a pessoa topa a entrevista, você não espera que ela apareça, te dê o livro e vá embora. E parecia que era isso que ele estava tentando fazer, e a Branca, com assim, um jogo de cintura nunca antes visto na história do país, conseguiu com que a coisa se estendesse assim, durante umas 2 horas e meia. Não parecer cúmplice ou apática perante a história, eu acho que é também o outro lado, Bia. É o outro lado não parecer cúmplice, mas também não parecer agressiva, porque quando você vai entrevistar uma pessoa e você vai na casa dessa pessoa, essa pessoa vai onde você pede, você não vai para agredir, entendeu? Nem a pessoa, de um modo geral, vem para te agredir. Não sei, acho que se você entrevistar o Olavo de Carvalho vai ser assim. A gente já viu ele sendo entrevistado, e aí é assim, a ideia é essa, né? Uma entrevista que é agressão de parte a parte. Mas não é o caso normalmente, assim. Para mim, pelo menos, nunca foi. Então, eu nunca cheguei para entrevistar alguém na casa da pessoa, no estúdio, em que a pessoa já tivesse querendo me dar patada e me dizer que não, e nem eu querendo dar patada na pessoa, porque, na verdade, a gente tem, a Flora e eu temos uma curiosidade muito genuína com as pessoas que a gente entrevista. A gente vai se interessando pela história da pessoa, as entrevistas todas duraram muito tempo até por causa disso. Às vezes saía do tema e a gente ia seguindo outro caminho. Tem muita conversa sobre a casa da pessoa, a gente foi muito nas casas das pessoas. Então a gente fez muito tour de casa, mas o interesse genuíno, não é dizendo assim, ai que saco, eu quero que esse tour acabe porque eu quero sentar e perguntar sobre o Doca. Não. A pessoa queria mostrar a casa, eu queria ver, a gente queria ver realmente. A casa das pessoas te ajuda a entender, né? Então a gente tem essa curiosidade muito genuína e eu acho que talvez as pessoas sintam isso, que a gente realmente está lá querendo saber, né? Querendo saber as coisas e não querendo ser agressiva, né? E obviamente nem querendo ser cúmplice, mas... E falar, enfim, nessa balança de como ficou o resultado, a Letícia aqui perguntando como o Doca recebeu o podcast, e a gente sabe. A Cláudia mandou para ele, para o Jorge, e a gente não teve retorno. Então, não sei. A Marina Solon, que chama Marina Storinho no Twitter, é o arroba dela, ela pergunta se houve algum conflito ético da produção sobre a entrevista com o Doca, de sentir que a entrevista podia dar ainda mais espaço para ele falar, num caso onde a voz dele já se impôs tanto, ou ainda de achar que algum recorte da entrevista poderia condená-lo mais uma vez agora na velhice. Olha, Marina, eu vou te dizer o seguinte, essa tua última pergunta era a pergunta que mais me preocupava.
A questão de dar voz para ele, nem tanto. Ele já falou muito, mas a gente queria que ele falasse para a gente e a gente queria ver se a gente conseguia que ele falasse alguma coisa diferente ou além do que ele já tinha falado. A gente tinha muita coisa que a gente queria que ele respondesse, que realmente só ele poderia responder. Agora, achar que algum recorte da entrevista poderia condená-lo mais uma vez agora na velhice, isso é uma coisa que preocupou a gente bastante. Isso realmente a gente teve um debate ético durante a edição do programa, porque a gente tinha 2 horas e meia de entrevista dele e mais um monte de entrevistas sobre ele, né? Dos amigos e das pessoas do entorno dele. E a gente não queria condenar ele outra vez, porque a verdade é que o que o sistema pede é que a pessoa seja condenada e vá para a cadeia. E foi o que aconteceu com o Doca. Ele, no primeiro julgamento, não. No primeiro julgamento foi aquele absurdo, aquela defesa super machista, colocaram a culpa na Ângela e ele pegou 2 anos com sursi. Então, ele realmente saiu do tribunal andando tranquilo, foi cuidar da vida dele. Mas no segundo julgamento, ele foi condenado. Ele foi condenado a 15 anos e ele foi para a cadeia. Ele cumpriu cadeia mesmo. Ele foi para a cadeia de verdade, uma cadeia horrível chamada Água Santa, aqui perto, aqui no Rio. E pegou uma cadeia mesmo, sabe? Cadeia com comando vermelho, com bicheiro, com estuprador, assassino, enfim. Cadeia de verdade. Então, é isso que a sociedade pede. Essa é uma discussão que a gente traz um pouco no 8º episódio, sabe? O que você faz com essas pessoas, sabe? A cadeia é uma solução, não é uma solução? O que significa uma cadeia? O que significa reabilitar, reinserir na sociedade? Serve para a pessoa refletir sobre o que fez? O que pode acontecer com uma pessoa que vai para a cadeia? E ele foi para a cadeia, ele foi condenado, ele cumpriu o que a sociedade pede dele. Então não era uma questão de condenar ele outra vez. Isso era uma coisa que a gente estava preocupada em não fazer. Eu acho que uma coisa, um elemento importante nessa consideração é que ele não tinha, enfim, ele foi essencialmente ele viveu uma vida mais ou menos privada, assim, desde que ele foi para a cadeia até 2006, quando ele resolve lançar as memórias. Então, o fato dele ter trazido essa história à tona novamente, enfim, isso a gente se sentiu mais à vontade para procurá-lo, para falar dessa história, enfim. Ele mesmo já tinha exposto um monte de coisa, então não era como se a gente tivesse revirando tudo, ele já tinha aberto esse precedente, assim. Deixa eu ver o que mais. A gente pulou pergunta aqui. Agora a gente está chegando no final do... É um esquema Foro de Teresina, né? A gente tá com blocos de perguntas. Mas eu acho que eu me perdi aqui, então se você tiver achada, vai lá. Eu me perdi. Quer dizer, eu não sei direito como é a estrutura dos blocos, mas eu tenho uma pergunta aqui. Eu não sei qual o tema desse bloco que eu me perdi, mas a pergunta é se a gente queria fazer mais episódios. Olha, eu tenho assim uma listinha de temas e bizarrices que foram sendo aparadas, caindo assim, porque viraram lombadas no roteiro, porque realmente, sei lá, não, desvios, assim, coisas laterais são as minhas preferidas. Então eu até fiz uma thread sobre uma das coisas que eu mais amei, que era o delegado Vato de Cabo Frio prendendo um pombo por subversão. Então, esse tipo de coisa, assim, tem muito. Enfim, a briga do leite condensado é esse tipo de coisa. Que realmente, eu acho que, de repente, enfim, num outro tipo de narração encaixaria mais fácil, mas que no podcast, em que você já está acompanhando só pelo ouvido, você precisa ter uma coisa mais aerodinâmica, assim, que não tenha tantos desvios, tantos parênteses, que te carregue de uma forma mais amigável, e essas coisas acabaram caindo pelo caminho. Mas esses não seriam episódios no mesmo sentido. Enfim, eu acho que a história que a gente concebeu tinha esse arco. Então, e aí, eu acho que com o episódio 8 a gente realmente sente que coloca uma espécie de ponto final. Não sei você, Branca. Não, é isso mesmo. Enfim, foi muito material que você desencavou, né? Então, tem essas coisas. E apareceu muita coisa bizarra. Apareceu bastante coisa bizarra, coisa engraçada, coisa interessante, coisa triste. Então, estão pedindo para falar aqui da montadora. A nossa montadora é a Laís Lifshitz, que é maravilhosa. Ela é o primeiro podcast que ela é montadora de cinema. E a gente chamou ela para montar com a gente já conhecia ela, e ela é fantástica, ela é muito competente, muito talentosa, e ela trabalhou junto com a gente o tempo todo, trabalhando no roteiro, trabalhando em tudo, e trabalhou muito com o Pedro Léo Davi, que é o compositor da trilha,
que a trilha enfim, a gente tem que falar da trilha também. Eu acho que a trilha é maravilhosa e a trilha é Super importante. fundamental para que o Praia tenha dado certo, sabe? O Pedro acertou muito a mão nessa trilha. Apesar das nossas referências loucas que vinham de todo lugar, a gente entupiu ele de referência, a gente dava uns briefings totalmente absurdos, porque a gente não entende tanto de música, eu pelo menos, a Flora entende mais, mas eu e a Paulinha nada. E a gente ia jogando coisas em cima dele e ele conseguiu interpretar, ele conseguiu fazer uma trilha incrível. E ele e a Laís, eles ficavam, às vezes, semanas num trechinho, assim, de nada, sabe? A gente dizia, gente, cadê? A gente precisa ouvir, porque precisa finalizar, precisa terminar, tem que ver não sei o quê. E eles lá, não, me manda essa trilha mais assim, menos assim. E eles lá discutindo os dois naquele, sabe? Naquele trabalhinho, assim, de ourivesaria para a coisa sair do jeito que saiu. Então, a Laís foi fundamental, completamente fundamental. Estão pedindo para eu avisar, deixa eu só dar um recado aqui da Isabela. Estão pedindo para avisar que a live vai ficar gravada no Instagram e no YouTube, tá? Para vocês mandarem perguntas nos comentários. Então, as pessoas estão mandando já. Estão perguntando sobre os direitos para a conspiração. Deixa eu ver aqui. Isso, a Flora já explicou, né? Já foi vendido, a gente não vai participar da produção. Não, a pergunta era essa, se a gente vai participar da produção. A minha participação vai ser estruturar um pouco mais as minhas anotações doidas para eles não processarem a gente. E responder as 1000 perguntas que vão vir, né? Vão ser meses de perguntas que eles vão te fazer sobre o teu material, né? Pessoas perguntando sobre critério metodológico. Minha gente, se vocês soubessem. É um labirinto só. Deixa eu ver aqui, só para a gente não perder nenhuma pergunta, deixa eu procurar. Então, os direitos da conspiração. De que maneira o formato do podcast fortalece histórias como a do Praia dos Ossos? Quais seriam as vantagens e desvantagens comparado ao audiovisual? Tá, de podcast versus audiovisual, acho que é essa a pergunta, né? Eu acho que podcast tem uma... Eu, como ouvinte de podcast, pelo menos, eu adoro o fato de não ter imagem. Os podcasts que eu gosto realmente fazem muito parte da minha vida. Eu me sinto amiga das pessoas que apresentam, eu me sinto amiga das pessoas que são retratadas, eu fico assim, vivendo aquilo e quando acaba eu fico triste, que parece que esses amigos todos foram embora. Mas eu acho que tem uma coisa que acontece um pouco com o livro também, que sabe, que você lê e você imagina. Então, cada pessoa aqui que está assistindo a gente, eu acho que tem uma imagem criada na cabeça do Praia que é diferente da outra pessoa. É que nem livro, você imagina as pessoas diferentes, né? O Gui, o diretor executivo da novela, odeia que a gente mande foto, que a gente exponha ele a fotos dos podcasts favoritos dele. É como se fosse assim, um assassinato, assim, porque ele criou um fulano na cabeça dele e não quer ver a cara do fulano. Assim, eu respeito muito isso, acho bonito. Exatamente. E essa eu acho que é uma vantagem, sabe? Porque você solta a imaginação do ouvinte, sabe? O ouvinte fica livre, você vai até um certo ponto e a partir desse ponto é com o ouvinte. E aí o ouvinte vai criando as imagens e a narrativa e usando a imaginação para complementar o que a gente fez. Tem gente aqui de novo perguntando se a gente vai transformar num documentário. Não, a gente não vai. A gente fez um documentário, exatamente. A gente fez, exatamente. A gente fez um documentário. Tem muito isso, né? Gente que pergunta se a gente vai fazer alguma outra coisa, né? Porque podcast é pouco, mas podcast não é pouco, gente. Não é. Podcast é tudo. Respeitem o podcast. Exatamente. Não é tipo sei lá, um produto, um rascunho de alguma coisa. A gente fez só em áudio, não é que a gente esqueceu a parte do vídeo. Exatamente, não. Foi feito para isso. Inclusive, as perguntas que a gente faz para os entrevistados tem muito a ver com isso. A gente pede para todo mundo descrever o lugar onde estava, descrever como é que era estar lá, contar como é que era o calor, o frio, o cheiro, se tinha muita gente, se não tinha, onde é que estava, se tinha sombra, se tinha sol. A gente pede para todo mundo explicar muito, que é para a gente poder descrever também, né? Sim. Que mais? Estão perguntando se a gente acompanha algum podcast. Isso Nossa, a gente faz outra coisa? Gente do céu. Fala você o que você anda ouvindo. Bom, o da Bia, né, para começar, né? O da Bia Guimarães, né, que fez a pergunta sobre o DOCA, que é o 37 graus. Da Bia da Sara, Nossa, maravilhoso. Da Bia Guimarães e da Sara Zobel. É maravilhoso esse podcast, gente. Ouçam, que é sensacional. A gente ouve muito podcast gringo também, né?
Não sei Sim, se... enfim, eu sou gringa, branca, praticamente gringa. Então, A Flora é não sei. carioca honorária e eu sou gringa honorária. É isso, essa nossa parceria. Não, eu acho que as pessoas perguntando de onde a gente tirou esse modelo, assim, eu acho que foi uma coisa que é uma cultura narrativa mais estabelecida nos Estados Unidos e que, enfim, a gente fica super feliz de trazer um pouco dessa estética, assim, pro Praia, embora tenha, enfim, fontes outras, enfim. É, gente, eu tô... podcast. É que perguntar de podcast que a gente acompanha, assim, então lembrando aqui que a Novela acabou de lançar um podcast narrativo, né? Pelo amor de Deus, É, que é o Vidas Negras. Mas eu não é, eu tô dentro do Vida, eu tô acompanhando o exatamente. Vidas Negras no Exata- sentido que eu tô acompanhando o É, ônibus que eu tô dentro, assim, é, tipo. exatamente. Eu não, eu acompanho Vidas Negras, A acompanho Branca tá mesmo. como ouvinte. Eu tô super como ouvinte. Eu ouço assim que sai, assim, pum, assim que eu vejo lá minha notificaçãozinha, eu vou correndo ouvir. Então, hoje eu tenho um ótimo, maravilhoso sobre mulheres na ciência que tá, ó, muito show. Outro podcast narrativo que a gente vai ficar só falando da novela, não pega nem bem, mas eu vou falar que é bom, tá, gente? Que é bom mesmo, tá? Que é o Retrato Narrado sobre o Bolsonaro. E eu juro que mesmo quem não gosta do Bolsonaro vai gostar do podcast. Talvez até especialmente, né? Mas não é, é muito interessante, é muito bem feito, explica muito, sabe? A gente sai entendendo melhor o que está acontecendo. Então, acho fantástico. E aí tem uma pergunta, Flora, sobre. Ah, ela quer saber, tem uma pessoa querendo saber da minha mãe, então a gente guarda essa pergunta. Ficou genial, surpreendente, trouxe para pertinho. Então, vou responder essa aqui logo da minha mãe. E tem uma pessoa perguntando sobre o arco narrativo, se já estava pronto desde o início, e aí você responde. A minha mãe, como vocês viram no episódio 8, foi dificílima de trazer para o podcast. A gente ficou meses tentando. Ela dizia que queria, depois ela dizia que não, e ela enrolava a Flora e dizia: ah, então semana que vem, quem sabe, depois quando eu for para o Rio, ela não mora no Rio, ela mora num sítio no meio do mato. Aí falou que a Flora podia ir para o sítio, e aí depois Eu cancelou tava na fazendo a última hora. mala, tava fazendo a mala para ir pro mato e Ela cancelou na última hora, foi uma coisa. E aí, quando eu, é, às vezes eu mandava para ela episódios antes de ficarem prontos, sabe? Porque ela também, às vezes, fazia parte do grupo de feedback. Para alguns episódios, assim, que eu achava que ela teria mais input, eu mandava para ela. Esse último não passou nem pela minha cabeça mandar para ela. Porque eu falei, se eu mandar, ela vai proibir a gente de usar. Ela vai dizer, não pode usar, e aí vai ser um horror. Aí, enfim, ela deu a entrevista, ela autorizou, ela sabia que ia ser usado. Eu avisei ela, falei, vai ter, a tua entrevista vai estar lá no 8. E aí, pronto, foi só o que eu falei, porque eu sabia que se eu mandasse antes, ia começar tudo de novo. Ela ia dizer, não, não pode, não quero. não, Então, ela ia chamar a polícia, enfim. ela ia, ela ia. Eu só avisei que eu achei que. Não, ouve que eu acho que você vai ficar comovida. Então, se Sim. prepara para Não, isso. depois da entrevista ela quase pediu para eu apagar o HD do estúdio, assim, é tipo uma coisa de um arrependimento É. imediato. Mas no final ela ficou contente com o resultado, né? Graças a Deus. Ela Depois ficou do super susto feliz. inicial. Não, depois do susto É, inicial, ela ficou super feliz, ela adorou, as é. amigas dela adoraram, as outras feministas que aparecem também, e que de quem a gente fala também, adoraram. E a gente está quase acabando aqui, então vamos responder a pergunta do arco narrativo, que a pessoa está Ih, querendo já? saber se a gente já começou antes. Tá. Como é que é? A pessoa quer saber, agora eu já perdi, mas a pergunta era mais ou menos se a gente já tinha o arco narrativo antes de começar e se mudou muito o que a gente tinha planejado. Eu acho que tem um assim primeiríssimo arco narrativo que estava meio errado, que era assim, enfim, não as coisas essenciais do crime, mas que o Doca tinha matado a Ângela, que ele foi julgado, que ele foi absolvido por legítima defesa da honra e que depois as feministas se mobilizaram para tirar a legítima defesa da honra do Código Penal. Então tem dois enganos ali, que ele não foi absolvido, ele foi condenado, uma pena muito leve, e segundo que as feministas não se mobilizaram para tirar do Código Penal porque não estava no Código Penal. E aí numa hora em que eu soube disso, pensei, ué, tipo assim, a coisa acabou de ficar muito mais estranha, assim. Então eu acho que enfim, a estrutura. A gente sabia que a gente queria traçar a biografia da Ângela, mas a gente não sabia exatamente como seria, porque a gente não conhecia ela direito também. Então, isso do arco também foi evoluindo ao longo dos primeiros meses, que a gente realmente conseguiu mapear a formação dessa personagem, Pantera de Minas, enfim, nesses anos críticos da vida dela, assim, na adolescência, depois saindo do casamento. É, mas a gente foi entendendo um pouco essas fases. E aí não teve muita
debate assim sobre como os episódios iam se encadear. Uma coisa que a gente acabou fazendo foi adiantar o julgamento. Enfim, a gente sempre teve assim esses 3 momentos, que era crime, julgamento 1 e julgamento 2. Assim, a série sempre ia se apoia nesses pilares, e aí tinha uma coisa de Ângela, pessoa, e aí um monte de marca de interrogação. Era isso que a gente queria contar, a gente queria entender. Então, isso veio um pouco tardiamente. Também uma compreensão melhor de como se deu. Enfim, no primeiro episódio a pergunta é como que se deu essa virada na mídia, das pessoas começarem a culpar a Ângela. No primeiro julgamento a pergunta é como que aconteceu exatamente esse julgamento para ter o resultado que teve, e de onde vem essa coisa da legítima defesa da honra. E aí o terceiro é como que as feministas conseguiram se mobilizar e o que efetivamente elas fizeram. Então, eu acho que a estrutura foi se cristalizando assim conforme a gente foi apurando. E aí, Tem uma então, pessoa... o que que a pessoa está perguntando? Como vocês se conheceram entre vocês e vocês com a equipe? Você tem uma parceira, viu? Eu tenho uma parceira de trabalho impecável, tá vendo? A pessoa está dizendo aqui. Quero saber se sai para tomar uma cerveja. Agora não, né, gente? Na pandemia, eu não Agora vejo a não, a Flora gente ao tá vivo, bem... gente. Não, nossa, Nossa, a Flora e a Paulinha. A gente desde se via março. todo dia. A gente se fala É, 20 mil vezes por dia, mas a gente não se vê mais por causa da pandemia. Não se vê nem há tanto tempo, eu já nem não. sei há quanto tempo que a gente não se vê. Tá todo mundo com saudades. Como a gente se Mas a conheceu? gente Como se... a gente se conhece? A gente não tem muito tempo. A Isabela tá lembrando, a gente tem que Eita. acabar aqui. E tem que avisar, Ah, peraí, não, avisar que vai ficar gravado no Instagram e a gente tem que encerrar. E é isso. Então responde só essa pergunta, tá. então. A gente se conheceu pela Piauí, né, resumidamente, que, enfim, eu aconteci eu conheci o seu cônjuge pela Piauí e você conheceu a minha cônjuge pela Piauí. É verdade. Não, é que eu, antes de vir no intercâmbio, o marido da Branca, o João, foi de professor visitante para Princeton, onde eu estava na graduação, e aí a gente se conheceu. Então, quando cheguei no Brasil, eu já conheci o povo da Piauí, onde a Paulinha, minha atual mulher, estava como repórter. Então, vocês já conviviam, enfim, vocês já falavam sobre o podcast, enfim. E aí a gente foi convivendo, assim, a gente sempre soube que a gente tinha isso em comum, mas foi mais para... E a Paulinha estava tentando, de dentro da Piauí, criar um núcleo de podcast que virou Rádio Piauí, que deu origem para Novelo, mas a gente se conhece há um bom tempo já, enfim, Há mas a muito gente tempo, só virou colega nos É, últimos anos, lá se vai quase uma é, década, né? é verdade, já se Um vai moço está quase uma perguntando década. sobre o método de pesquisa para o podcast, se foi por episódio, por temática. Não foi nenhum nem outro, até porque os episódios foram sendo, quer dizer, pouco de divisão temática, mas os episódios não estavam definidos de antemão. Então, uma coisa muito básica que estruturou grande parte da pesquisa era fazer linhas do tempo. E aí eu ia por publicação. Então, tipo assim, eu estou arrastando a Ângela. A Ângela é meu objeto de pesquisa. Eu vou ler tudo da Ângela no Diário da Noite. A Paulinha está reagindo à frase minha atual mulher. É que eu fiquei em dúvida sobre mulher, cônjuge, esposa. A gente é casada, não estamos firme, ela está ali no outro Não carro. é atual, é a única, né? É a Fica única, tranquila, a Paulinha. primeiríssima, não sei qual que é. Minha mulher, ela tá É tudo bem, a isso. gente está quarentenada desde Isso. março, firme e forte. Não, mas porque eu tava muito dependente da base de dados da hemeroteca digital da Biblioteca Nacional. E aí é mais fácil você ficar dentro da mesma publicação. Então, eu acabei, tipo assim, eu vou procurar por Ângelo Diniz. E aí eu ia, assim, ao longo do tempo, publicação por publicação. Então, tipo assim, Diário da Noite, Jornal do Esporte, sei lá, Jornal de Pernambuco, Folha de não sei o quê, mas eu reli, assim, a mesma história, sei lá, 20 vezes, através de publicações diferentes. Então, isso tinha a vantagem de, aí eu ia percebendo discrepâncias, eu ia vendo como a cobertura variava regionalmente, quais eram os enganos, como eles repercutiam, e eu conseguia entender melhor, enfim,
as pequenas diferenças, as nuances que a gente acaba pontuando justamente no podcast. Então, tinha muita redundância entre esses relatos, mas as coisas que faltavam, sobravam, eram super interessantes. E aí, o resto foi basicamente isso. Aí, gente, assim, eu não sou uma pessoa muito metodológica, assim, vocês me perdoem, assim, eu consegui, o máximo de metodologia que eu conseguira. E aí, outra referência à temporada atual do 37 graus, mas foi o tempo. Eu tentei colocar as coisas em ordem cronológica, que às vezes, enfim, é a coisa mais batida, mas que mais ajuda a sistematizar. Aí, Gente, a gente tem que encerrar, porque vamos. Não. Eu acho que a gente tem que encerrar também, porque o Instagram vai derrubar a gente se a gente não parar agora. Então a gente tem que encerrar. Obrigada a todo mundo por ter participado. Isso vai ficar. Espero que vocês estejam me ouvindo. Eu não sei se é a minha internet ou a da Flora que está ruim. Mas, de qualquer modo, a gente tem que encerrar, então, então, eu estou só avisando a Flora que a gente tem que encerrar, porque o Instagram vai derrubar a gente. Tem um monte de gente aqui pedindo a história do leite condensado. Aí é com você, o que você vai fazer com a história do leite condensado, mas levantou a bola. Gente, cheguem mais. Eu sei que o Facebook está fora da moda, mas assim, grupo de Facebook é o lugar onde a gente está congregando assim, essas perguntas completamente laterais. Eu estou no grupo, assim, podem me taguear que eu passo os detalhes do leite condensado. Isso. Acho que vai valer Fiquem a pena. sossegados. Vocês vão gostar da história do leite condensado. Então, gente, vamos dar tchau agora. Tchau. Tchau. Isso vai ficar gravado e eu vou encerrar agora, senão a gente vai ser derrubada, que é um termo que eu detesto. Mas, enfim, eles vão derrubar a gente, vamos sair antes que eles derrubem, tá? Tchau, gente. Tchau, Flora. Um golpe de Estado. Tchau, Branco.